Começando agora o sétimo vídeo do meu professor de economia, agora sobre a Escola Austríaca de Economia. Bom, a escola austríaca virou modinha aí no Brasil, quando teve a crise no tempo da Dilma, que aí a crise foi identificada por uma política econômica muito estatizante, aí virou modinha ser liberal, aí a escola austríaca de economia é mais identificada com o liberalismo econômico. E aí, por isso virou modinha em alguns nichos, tanto que teve aquelas manifestações de camisa amarela que teve gente que levantou os cartazes pedindo mais Misses, menos Marques. Bom, eu não vou entrar em detalhes, porque aí o vídeo ficaria muito longo, então não vou entrar em detalhes sobre a escola austríaca. E quem quiser saber mais pode ver no meu texto que eu escrevi para o Voyage sobre as escolas de pensamento econômico, que inclui a escola austríaca. O link está na descrição. E também pode consultar o perfil na Wikipédia, o verbete na Wikipédia sobre a escola austríaca, que eu achei bom no verbete. Bom, mas falando brevemente, a Escola Austríaca de Economia surgiu em torno de 1870, com os primeiros expoentes foram o Menger e o Bombavec. Aí no século XX, os mais importantes foram Ludwig von Mises, o Lionel Robbins, o Murray Rothbard, o Friedrich von Hayek, o mais conhecido de todos, que até ganhou o prêmio de Economia em Memória de Nobel de 1974. E os que, entre os mais importantes que estão vivos, são o Christopher Coyne, o Peter Klein e o Peter Liesel. É, como nós sabemos, a economia é a mais conservadora das ciências sociais e por isso que o mainstream da economia a maior parte dele é razoavelmente conservador, mais conservador do que outras mainstream de outras ciências sociais, embora, como eu já disse em vídeo anterior, não é necessário ser conservador nem mesmo se você for do mainstream, do pensamento econômico, mas normalmente é. E aí por isso aí as escolas heterodoxas normalmente estão identificadas com a esquerda, que tem os pós-keynesianos, os estruturalistas latino-americanos, os marxistas, mas também aí tem a escola austríaca, não é do mainstream, só que o que difere é até algumas vezes considerado uma escola heterodoxa, embora haja dúvidas, haja questionamento sobre isso. O Tony Lawson, que é o mais um importante classificador recente de escolas de pensamento, coloca aí a escola austríaca como heterodoxa, mas há questionamento sobre isso. Mas de qualquer forma, a escola austríaca não é mainstream, só que aí é uma das poucas escolas que não estão à esquerda do mainstream, e sim é porque está mais à direita do mainstream. Que a mainstream é a escola neoclássica, que tanto monetaristas quanto novos clássicos, como novos keynesianos, são considerados neoclássicos, e a escola austríaca está à direita deles. E dentro da escola austríaca, o Hayek, como eu disse, foi o único que ganhou o prêmio de economia em memória Nobel, é o que tenta um pouco mais se aproximar da escola neoclássica. Bom, e agora que eu falo, fiz uma apresentação breve, como eu disse, consulta aí mais detalhes nas fontes que eu indiquei. E aí, obviamente, essa escola recebe muitas críticas. O Paul Krugman, por exemplo, acha que não faz sentido a explicação dos austríacos para as crises, que segundo os austríacos as crises acontecem quando há uma mudança
da produção dos estágios iniciais para os bens finais. Aí o Paul Krugman pergunta, pô, então se mudança de estágio, se mudança de produção de um estágio para o outro causa recessão e desemprego, então nos períodos de boom também, segundo a lógica dos austríacos, também deveria ter recessão e desemprego, porque segundo os austríacos, o boom acontece quando há um deslocamento da produção para os estágios iniciais. Outro que critica é o monetarista Milton Friedman, que apesar de politicamente concordar com a defesa do liberalismo, do small government, o Milton Friedman acredita que falta evidência empírica nas explicações dos austríacos para os ciclos. Embora para os austríacos isso não tem muito problema, que eles não estão muito aí com evidência empírica, eles não são muito entusiastas de testar as teorias empiricamente, aí a gente pode até criticá-los aí pelo lembrando de um austríaco que não é da escola austríaca de economia, que é o Karl Popper, que fala que uma sentença ser verdadeira, ela teria que passar no teste de falsibilidade. Aí a escola austríaca de economia não liga muito para isso não. E outra crítica que pode fazer a escola austríaca, aí é menos científica e mais política, é, é mostrar que tem exemplo, que olhando o desenvolvimento dos países, não é verdade que o melhor é ter um estado mais mínimo possível. O próprio exemplo é a Áustria que não seguiu a escola austríaca. A Áustria, depois do pós-Segunda Guerra Mundial, adotou um modelo de desenvolvimento social-democrata, com grande estado de bem-estar social, inicialmente até com uma grande participação de empresas estatais na produção. E a Áustria é um país muito rico, com muita qualidade de vida. Bom, mas apesar de tudo isso, apesar de vocês, pelos vídeos anteriores, saberem que eu não me alinho de jeito nenhum com a escola austríaca, aí vocês poderiam perguntar, você acha bom ou ruim que exista a escola austríaca? Aí eu respondo, eu acho ótimo que exista a escola austríaca, porque ajuda a bagunçar. Porque normalmente os conservadores alinhados não com a escola austríaca, mas com a escola neoclássica, trata a economia, tenta passar a ideia de que a economia é uma hard science igual à física, que não tem espaço para discordância e que políticas econômicas liberais seriam as únicas cientificamente aceitáveis. Está errado por dois motivos. Como eu disse, é que a economia não é hard science, a teoria econômica ortodoxa não é a única possível, e mesmo se for ortodoxa não precisa ser liberal, mas de qualquer forma, os conservadores que gostam da teoria neoclássica pensam assim, aí a existência da escola austríaca bagunça um pouco a cabeça de liberais, principalmente jovens em estado de formação política, porque pensa, se existem duas escolas, ou seja, se os neoclássicos estão certos, os austríacos estão errados, se os austríacos estão certos, os neoclássicos estão errados, aí fica difícil acreditar que a economia é uma hard science. Eu acho ótimo que as pessoas não achem que a economia é uma hard science. E também pelo fato de como a escola austríaca é marginalizada, ou seja, não existe grande presença de austríaco nos departamentos de economia das principais universidades do mundo, como Harvard, MIT, Yale, Princeton, Cornell, Stanford, Berkeley. E a escola austríaca está muito mais presente em fundações mantidas por milionários, porque será, né?
E só que assim, aí na academia, a escola austríaca pode ser que é tão marginalizada quanto a escola pós-keynesiana, a escola estruturalista latino-americana e a escola marxista. Ou seja, então, que- é, quem gosta da escola austríaca pode criticar a escola pós-keynesiana, a escola estruturalista latino-americana, a escola marxista por outros motivos, mas não pelo fato de ser marginalizada no meio acadêmico, porque a escola austríaca também é. É, e aliás, se você olhar no ranking do REPEC, os mais importantes austríacos da atualidade, como Christopher Koerner, o Peter Klein, o Peter Lisson, que é estão atrás até mesmo dos pós-keynesianos mais importantes da atualidade. Eles estão bem na rabeira do ranking. Ou seja, que é um ranking que mede a quantidade de citações ponderada pela relevância das revistas onde o trabalho é citado, tudo. E eu acho outra coisa boa da escola austríaca é que eles não dão muita ênfase para o uso de linguagem matemática, com exceção do Hayek. E aí, ou seja, quem gosta da escola austríaca não pode criticar a escola pós-keynesiana, a escola estruturalista latino-americana e a escola marxista por usar pouco matemática, porque os austríacos também fazem isso. Aí não dá para ficar falando, esses aí são os heterodoxos maconheiros que tem preguiça de fazer conta, porque segundo essa lógica, os austríacos também são esses heterodoxos maconheiros que tem preguiça de fazer conta. E por fim, a questão da analogia da ferradura, que acho que vocês já ouviram falar da história de que se isso for uma ferradura, dois pontos aparentemente nos extremos, parece que estão pertos, e a escola austríaca tem algumas pequenas semelhanças com algumas escolas heterodoxas. Outras escolas heterodoxas, por exemplo, a escola austríaca admite a possibilidade de crise como resultado não de falta de investimento, mas de excesso de investimento, ou seja, crises de sobreacumulação. E tem modelos kalekianos que também consideram essa possibilidade, embora aí os kalekianos usam isso como pretexto para defender uma distribuição de renda mais favorável aos trabalhadores, que aí haveria mais consumo para consumir essa supercapacidade instalada. Já os austríacos não gostam muito dessa proposição. E outra coisa interessante, outra analogia interessante é que apesar de usar uma forma muito diferente, tanto austríacos quanto pós-keynesianos consideram o fato da produção ser algo que leva tempo e, e diferente dos neoclássicos que acha que tem a impressão que acha que troca, que usa nos modelos valrasianos, tudo que acha que troca é algo muito. Que as trocas acontecem tudo instantaneamente, enquanto os neoclássicos só observam troca, e tanto os austríacos quanto pós-keynesianos e marxistas também enxergam produção. Bom, aí era isso aí que eu tinha para falar da escola austríaca.